organismo. Este organismo é suscetível de progresso, estando, portanto, sujeito à lei do transformismo, de acordo sempre com a evolução da alma ou do espírito que o reveste. O animal terrestre morre, o seu corpo se decompõe, mas a alma sobrevive inteira, completa, conservando a memória das suas existências passadas. É no perispírito que se gravam, pois, todas as lembranças. Estas considerações têm por fim deixar ver que, na outra vida, encontraremos espíritos de animais, como de seres que já pertencem, pelo seu grau de evolução espiritual, ao reino hominal. A prova desta afirmação está nas aparições dos animais, constatadas nos anais do psiquismo. O Sr. Ernesto Bozano chegou a reunir avultado número dessas manifestações póstumas em seu livro denominado Animali Manifestationi Metapsichici. Conquanto grande parte desses espíritos permaneça pouco tempo no mundo espiritual, sendo, pouco depois de desencarnados, dirigidos por espíritos superiores para tomarem novas encarnações, como disse Allan Kardec, os mais evoluídos podem permanecer por mais tempo na outra vida, até a ulterior deliberação dos espíritos dirigentes, ocasião em que tomam novos corpos, de acordo, sempre, com o seu grau de adiantamento, passando, então, o perispírito de cada um por transformações adequadas à espécie em que vem viver. Nossa humilde obtinha não comporta reprodução de relatos que bem orientem os leitores sobre essas aparições de animais, mas vamos escolher 2 ou 3 para exemplo. Este primeiro relato, extraído da revista Lynch, vem assinado pelo psiquista inglês Sr. Peters. No que concerne à sobrevivência dos animais, observei um fato curioso, antes de me tornar espiritualista. Eu estava doente e recebia habitualmente a visita de um gato, que pertencia à proprietária da casa em que eu residia. Cada tarde, um pouco antes da completa obscuridade, ele vinha ao meu quarto, dava uma volta com um ar solene, depois saía novamente. Um dia me disseram que o gato tinha morrido. Mas essa notícia fugiu-me da memória e, cada tarde, o gato vinha como de costume. Entretanto, uma noite eu me lembrei, de repente, que o gato estava morto. Como nessa época eu nada sabia dos fatos psíquicos, e como via o gato distintamente, pensei que o sofrimento me havia deixado louco, mas no fim de algum tempo deixei de receber a visita do gato. De outra vez, achava-me numa reunião de família e estava em plena conversação com um dos meus hóspedes, quando vi, de repente, um grande cão. Este parecia tão real, que o descrevi com pormenores e meu hóspede o reconheceu. Tratava-se de um cão estimado, que fora de sua família. Agulana, em seu livro La Via Vequidum Medium Spirit, narra outro caso muito interessante. É o seguinte: eu estava em Condons, no escritório de MT conversando com este e sua senhora, quando tive uma visão singular que narrei ao casal. Eu lhes disse que via um espírito, um senhor, personagem que lhes descrevi. No mesmo instante, apareceu-me um cão cuja cor e aparência eu narrei. Ele percorreu a loja do Sr. MT e passou entre louças e porcelana. A cada momento o tal senhor dizia: "Vem aqui, Médor", como se estivesse crente de que o cão pudesse quebrar algum objeto. Este senhor era morto há 8 anos, disse-me MT era um dos seus melhores amigos, e fora para ele como um irmão. Quanto ao cão, era, de fato, do tal senhor, chamava-se Médor e morrera havia 1 ano aproximadamente. O Sr. Robert Austin publicou na North Somerset Gazette o seguinte, cuja veracidade ele afirma: seu pai, o juiz Austin, era conhecido amador de cães e possuía um, espanhol, que lhe tinha grande afeição. Era seu companheiro inseparável. O cão, depois de certo tempo, morreu. Uma semana após, o juiz Austin estava em casa de um amigo, em Clifton, com o qual palestrava. Quando se despediu e ia saindo, uma moça escocesa, que se achava então na casa, perguntou quem era esse senhor acompanhado de seu cão. A dona da casa respondeu que era o juiz Austin, mas acrescentou que ele não tinha cão algum consigo. Ela respondeu que estava vendo distintamente, com ele, um cão,
e descreveu exatamente o aspecto de um velho cão espanhol e mesmo a sua atitude peculiar para com seu dono, que era a mesma que tinha, quando vivo, com o juiz Austin. Narrando o caso, o Sr. Austin disse: "Vós podeis pensar o que quiserdes deste caso, mas ele é verídico. Os casos de aparições de cães, cavalos, gatos, bois, etc., são bem numerosos, e vêm provar a sobrevivência animal. Esses seres, como dissemos, manifestam-se com o seu corpo psíquico ou perispírito. A imortalidade é a prerrogativa dos seres, desde a mais ínfima à mais elevada na escala da criação, e esses espíritos, quanto mais evoluídos forem, mais tempo permanecerão no mundo invisível, para prová-lo. Daí vem a afirmação dos espíritos reveladores: o nosso mundo é povoado de entes humanos e animais, mas os nossos animais são muito mais belos e inteligentes do que os vossos. A continuidade da vida é proclamada pelo Espiritismo de modo racional e lógico, e, por ele, compreendemos que não haveria razão para o sofrimento se a existência se limitasse à Terra. O mal e as dores, em face da imortalidade, se tornam perfeitamente explicáveis pela condição de inferioridade e necessidade de progresso do espírito. Podíamos também enumerar casos sobre a faculdade telepática nos animais, mas deixamos este estudo a cargo dos leitores, mesmo porque o nosso escopo, ao compor este capítulo, foi o de demonstrar a existência do perispírito também nos seres inferiores da criação, para bem compreendermos a existência de espíritos de animais no outro mundo. 11. O mistério da morte. A morte é o grande mistério que tem ensombrado as gerações, a esfinge devoradora das almas, o titã invencível, o iante absorvedor de todas as luzes, o obscurecedor das inteligências, o indecifrável enigma das religiões. Não foi sem razão que o apóstolo Paulo, o doutor dos gentios, disse que o maior e o mais terrível inimigo que teríamos de vencer era a morte. Quando a pusermos sob o tacão das nossas botas, poderemos, então, entoar o grande hino da vitória: ó morte! Onde está teu aguilhão? Ó morte! Onde está tua vitória? Pois bem, esse mistério, indecifrável para as religiões, esse inimigo que os sacerdotes não ousaram enfrentar, essa esfinge que causa pavor aos crentes de todas as igrejas, que se limitam a cantar para suas vítimas o de profundis, é que o Espiritismo veio enfrentar e desvendar, mostrando-se já vitorioso na grande luta. O que é a morte? No que consiste esse fenômeno, que muitos julgam ser o aniquilamento da vida? Como se produz ela? Quem poderá responder a estas terríveis interrogações? Qual a ciência, a filosofia, a religião capaz de enfrentar essa questão? Qual nos dá, positivamente, a solução para este mistério? O Espiritismo, mas tão somente o Espiritismo, exclusivamente o Espiritismo. Para saber o que se passa no momento da morte, como se desenrola esse fenômeno, podemos recorrer à descrição de muitos clarividentes, que observaram a crise da morte, assistindo a moribundos. Vamos reproduzir os testemunhos de alguns deles. O mais notável de todos foi um grande cultor do Espiritismo em seus primórdios, e que nos legou obras de inestimável valor, Andrew Jackson Davis. Essas obras, publicadas em inglês, constam de 5 volumes, que se vendem separadamente e encerram cada um, uma especialidade: o médico, o professor, o reformador, o pensador, e o vidente. Nesta última é que se encontram as pesquisas de Jackson Davis, no leito da morte. Davis era dotado de poderosos dons psíquicos e de uma espécie de segunda vista, que se denomina clarividência, além de tudo possuía grandes conhecimentos médicos. Eis alguns trechos do seu livro O Vidente. A morte é uma modificação não da personalidade, mas da constituição dos princípios superiores do ser humano. Tudo quanto vive se transforma, e cada transformação é acompanhada de uma morte aparente. Nunca, porém, a extinção de vida ou destruição de um princípio material ou espiritual no universo. Assim, se modifica ou se desenvolve um germe qualquer, oculto na Terra, morreu sua forma primitiva e seu modo de existência aparente, porém, depois dessa morte aparente, brota do germe uma nova organização ou um novo corpo.
As minhas faculdades de vidente permitiram-me estudar o fenômeno psíquico e fisiológico da morte à cabeceira de uma agonizante. Era uma senhora de cerca de 60 anos, a quem frequentemente eu prestara cuidados médicos. Quando soou a hora da morte, achava-me eu, felizmente, em perfeito estado de saúde, o que permitia o pleno exercício de minhas faculdades de vidente. Coloquei-me de modo a não ser visto ou interrompido nas minhas observações psíquicas, e pus-me a estudar os misteriosos processos da morte. Vi que a organização física não podia mais bastar às necessidades do princípio intelectual, diversos órgãos internos pareciam, porém, resistir à partida da alma. O sistema muscular procurava reter as forças motrizes. O sistema vascular debatia-se para reter o princípio vital, o sistema nervoso lutava quanto podia para impedir o aniquilamento dos sentidos físicos, e o sistema cerebral procurava reter o princípio intelectual. O corpo e a alma, como dois esposos, resistiam à separação absoluta. Estes conflitos internos pareciam, a princípio, produzir sensações penosas e perturbadoras. Foi com satisfação que percebi que tais manifestações físicas indicavam não a dor ou o sofrimento, mas apenas a separação da alma do organismo. Pouco depois, a cabeça ficou cercada de uma atmosfera brilhante, em seguida, de repente, vi o cérebro e o cerebelo estenderem suas partes interiores e suspenderem o exercício de suas funções galvânicas, tornando-se saturados de princípios vitais de eletricidade e magnetismo, que penetravam nas partes secundárias do corpo. Por outras palavras, o cérebro e o cerebelo estenderam suas partes interiores para além do estado normal. Esse fenômeno precede invariavelmente à dissolução física. Constatei, depois, o processo por meio do qual o espírito se destaca do corpo. O cérebro atraiu os elementos de eletricidade e de magnetismo, movimento, vida e sensibilidade espalhados em todo o organismo. A cabeça como que se iluminou, e, ao tempo que as extremidades do corpo se tornavam frias e obscuras, o cérebro tomava um brilho particular. Em torno dessa atmosfera fluídica, que cercava a cabeça, vi formar-se outra cabeça, que se desenhou cada vez mais nitidamente. Tão brilhante era, que eu mal podia fitá-la, à medida, porém, que ela se condensava, desaparecia a atmosfera brilhante. Deduzi daí que esses princípios fluídicos que tinham sido atraídos pelo cérebro, de todas as partes do corpo, e eram, então, eliminados sob a forma de atmosfera particular, antes se achavam somente unidos, segundo o princípio superior de afinidade do universo, que se faz sempre sentir em cada parcela da matéria. Com surpresa e admiração, segui as fases do fenômeno. Do mesmo modo porque a cabeça fluídica se desprendera do cérebro, vi formarem-se, sucessivamente, o pescoço, os ombros, o tronco, enfim, o conjunto do corpo fluídico. Tornou-se evidente, para mim, que as partes intelectuais do ser humano são dotadas de uma afinidade eletiva que lhes permite reunir-se no momento da morte. As deformidades e os defeitos do corpo físico tinham, quase inteiramente, desaparecido do corpo fluídico. Enquanto esse fenômeno espiritualista se desenvolvia diante das minhas faculdades particulares, aos olhos materiais das pessoas presentes no quarto, o corpo da moribunda parecia experimentar sintomas de sofrimento, os quais eram fictícios, pois, apenas provinham da partida das forças vitais e intelectuais, que se retiravam de todo o corpo para se concentrarem no cérebro e, depois, no organismo novo, o espírito, ou inteligência desencarnada, elevou-se verticalmente acima da cabeça do corpo abandonado, porém, antes da separação final do laiço, que por tanto tempo reuniu as partes intelectuais e materiais, vi uma corrente de eletricidade vital formar-se sobre a cabeça da moribunda e sob o novo corpo fluídico. Deu-me isto a convicção de que a morte é apenas um renascimento do espírito, que se eleva de um grau inferior a um estado superior, e que o nascimento de uma criança neste mundo e a formação de um espírito no outro, são fatos idênticos, nada realmente faltava no fato que eu observava para que o símile fosse completo, nem mesmo o cordão umbilical, que era figurado por um laço de eletricidade vital.
Por algum tempo subsistiu esse laço entre os dois organismos. Descobri então, o que não notara ainda nas minhas investigações psíquicas, que uma pequena parte do fluido vital voltava ao corpo material, logo que o cordão ou liame elétrico se quebrava. Este elemento fluídico, ou elétrico, espalhando-se por todo o organismo, impedia a dissolução imediata do corpo. Não é prudente enterrar o corpo antes de começar a decomposição. Muitas vezes, antes da inumação, o cordão umbilical fluídico, de que falei, ainda não está quebrado. E por isso que pessoas que parecem mortas voltam à vida no fim de 1 ou 2 dias e narram as sensações que experimentaram. Esse estado foi denominado letargia, catalepsia, etc. Quando, porém, o espírito é detido no momento em que deixa o corpo, raramente se recorda que se passou. Este estado de inconsciência pode parecer semelhante ao aniquilamento, quando observado superficialmente, e, muitas vezes, se recorre ao argumento que resulta dessa como que obliteração momentânea da memória, para negar a imortalidade da alma. Logo que se desprendeu dos laços tenazes do corpo, o espírito da pessoa que o observava, constatei que o seu novo organismo, fluídico, era apropriado ao seu novo estado, mas que o conjunto se assemelhava à sua aparência terrestre. Não pude saber o que se passava na inteligência que revivia, observei, porém, a sua calma e a profunda admiração que lhe causava a dor daqueles que choravam em volta do seu corpo. Pareceu-me que compreendeu, por fim, que essas pessoas ignoravam o que realmente se passara. As lágrimas e as lamentações excessivas dos parentes e amigos, só provém do ponto de vista falso em que se coloca a maioria dos homens, isto é, da crença materialista de que tudo finaliza com a morte do corpo. Pelas minhas experiências, posso afirmar que, quando a pessoa morre naturalmente, nenhuma sensação penosa experimenta o espírito. O período de transformação, que acabo de transcrever, dura cerca de 2 horas, tempo que não é o mesmo para todos os entes humanos. Se pudesseis ver com os olhos psíquicos, perceberíeis, perto do corpo rijo, uma forma fluídica tendo a mesma aparência que o ente humano que acaba de morrer, porém, essa forma é mais bela e está como que animada de uma nova vida mais elevada. Este testemunho seria suficiente para fazer desaparecer nossas apreensões e nos revelar, com clareza singular, o mistério da morte, mas vamos aproveitar a oportunidade para apresentar aos leitores mais 2 testemunhos admiráveis de pessoas honradas e dotadas das mesmas faculdades mediúnicas. A primeira é o de Mrs. Florence Marriott, que escreve o que segue no seu livro The Spirit World, O Mundo dos Espíritos. Conto, entre os meus caros amigos, uma jovem, pertencente à alta classe da aristocracia, dotada de maravilhosas faculdades mediúnicas. Teve ela, há alguns anos, a infelicidade de perder sua irmã mais velha, então com 20 anos, em consequência de uma forte pleuresia. Edith, designarei por este nome a jovem médium, não quis afastar-se um só instante da cabeceira de sua irmã, e, aí, em estado de clarividência, pôde assistir ao processo de separação do espírito, da parte material. Contava-me ela que a pobre doente, em seus últimos dias de vida terrestre, tinha se tornado inquieta, sobreexcitada, delirante, voltando-se, incessantemente, no leito, e pronunciando palavras sem sentido. Foi então que Edith começou a perceber uma espécie de ligeira nebulosidade, semelhante à fumaça que, condensando-se gradualmente acima da cabeça, acabou por assumir as proporções, as formas e os traços da irmã moribunda, de modo a se lhe assemelhar por completo. Essa forma flutuava no ar, a pouca distância da doente. À medida que o dia declinava, a agitação da enferma minorava, sendo substituída, à tarde, por prostração profunda, precursora da agonia. Edith contemplava, avidamente a irmã. O rosto tornara-se lívido, o olhar se lhe obscurecera, mas, ao alto, a forma fluídica purpureava-se e parecia animar-se gradualmente com a vida que abandonava o corpo. Um momento depois, a moça jazia inerte e sem conhecimento sobre os travesseiros, mas a forma transformara-se em espírito vivo. Cordões de luz, no entanto,
semelhantes a fluorescências elétricas, ligaram-se ainda ao coração, ao cérebro e aos outros órgãos vitais. Chegando o momento supremo, o espírito oscilou algum tempo de um lado para outro, para vir, em seguida, colocar-se ao lado do corpo inanimado. Ele era, em aparência, muito fraco e mal podia suster-se. E enquanto Edith contemplava esta cena, eis que se apresentaram duas formas luminosas, nas quais reconheceu seu pai e sua avó, mortos ambos nessa mesma casa. Aproximaram-se do espírito recém-liberto, romperam os cordões de luz que o ligavam ainda ao corpo e, apertando nos braços, dirigiram-se à janela e desapareceram. O outro testemunho é a de William Stainton Moses, pastor da igreja anglicana e um dos mais célebres médiuns. Eis o que ele publicou na revista inglesa Lynch. Tive, recentemente, e pela primeira vez na vida, ocasião de estudar os processos de transição do espírito. Aprendi tantas coisas dessa experiência, que me louvo por ser útil a outros, contando o que vi. Tratava de um próximo parente meu de quase 80 anos. Eu tinha percebido, por certos sintomas, que o seu fim estava próximo, e corri para preencher meu triste e último dever. Graças aos meus sentidos espirituais, podia verificar que, em torno e acima de seu corpo, se formava a aura nebulosa com a qual o espírito devia preparar o seu corpo espiritual, e percebia que ela ia aumentando de volume e densidade, posto que submetida a maiores ou menores variações, segundo as oscilações experimentadas na vitalidade do moribundo. Pude, assim, notar que, por vezes, um ligeiro alimento tomado pelo doente, ou uma influência magnética desprendida por pessoa que dele se aproximava, tinha como resultado avivar momentaneamente o corpo. A aura parecia, pois, continuamente em fluxo e refluxo. Assisti a esse espetáculo durante 12 dias e 12 noites e, se bem que ao 7º dia já o corpo tivesse dado sinais da sua iminente dissolução, a flutuação da vitalidade espiritual, em via de exteriorização, persistia. Pelo contrário, a cor da aura tinha mudado, essa última tomava, além disso, formas cada vez mais definidas, à medida que a hora da libertação se aproximava para o espírito. 24 horas, somente, antes da morte, quando o corpo jazia inerte, foi que o processo da libertação progrediu. No momento supremo vi aparecerem formas de anjos de guarda, que se chegaram ao moribundo, e, sem nenhum esforço, separaram o espírito do corpo consumido. Quando, enfim, se quebraram os cordões magnéticos, os traços do defunto, nos quais se liam os sofrimentos experimentados, serenaram completamente e se impregnaram de inefável expressão de paz e de repouso. A morte, como se vê, nada mais é que uma crise, mudança para um outro estado, uma passagem da vida matéria para a vida do espírito, das trevas para a luz, da aparência para a realidade. 12 No outro lado da morte. Da importante revista inglesa Beyond colhemos a seguinte mensagem espírita, que é do nosso dever adicionar a esta obra, pois, se acha de plena conformidade com o que sabemos sobre a vida no outro mundo. Apreciem-na os leitores, consigo estar agora mais perto de ti do que há um ano atrás, e passo a ver as coisas mais detalhadamente. Tenho estado contigo diversas vezes, quando, talvez, não o suspeitavas, e apanhei teus pensamentos sobre diversos assuntos. Estive a teu lado quando te divertias com aqueles belos jogos, presente estava teu tio e ambos nos regozijamos com o jogo. Aqui também nos divertimos, nós que para isso temos inclinação. Esta é uma vida absolutamente natural, com todos os melhores elementos da Terra, excluídos os elementos heterogêneos, contrários, e com muito mais vasta capacidade de gozo. Isto torna os acontecimentos, mais ordinários e de todos os dias, cheios de delícia e dá à vida aquele frescor que promana da sensação de eterna juventude, que todos nós sentimos e do conhecimento de nossos poderes crescentes. Aqui sentimos o desdobrar de nossas faculdades, somente com uma sensação de prazer e de admiração. A antiga sensação de esforço e de constrangimento, bem como depressão após a queda, não existe mais,
porque há tantas coisas belas a fazer e mirar e temos grande coragem e esperança, bem assim um seguro sentimento de alcançarmos sucesso em todos os nossos empreendimentos, no sentido de aprimorar o nosso caráter. Se me fosse possível comunicar-te somente uma pequena parte dessa sensação, estarias apto a realizar as coisas com mais entusiasmo e veemência. Saúde e entusiasmo perfeitos naturalmente, devido à nossa saúde perfeita, tudo nos parece favorável. Fazer tanto quanto se queira, sem sentir fadiga, é um grande prazer, e, também, temos tempo para tudo, em abundância, para todas as coisas. Não há precipitação ou pressa, sempre uma perfeita sensação de segurança relativamente ao tempo, bem como a respeito de qualquer coisa. Naturalmente desejamos assistir a reuniões importantes ou conferências, quando elas se realizam, mas se não for possível estar presente em certo dia, podemos, facilmente, satisfazer nossos desejos depois, e se não for possível hoje, então, sê-lo amanhã. Aquela radiante sensação de dias intermináveis para coisas intermináveis, unida à sensação de eterna juventude, saúde perfeita e entusiasmo, torna a vida realmente digna de ser vivida. Certamente há aqui pessoas que não tiveram um temperamento desejoso por natureza, ou não o desenvolveram quando na terra, porém, são tanto parecidas aos frívolos, aos quais nada oferece verdadeiro prazer. Essa sorte de natureza acha difícil a adaptação, e penso que se torna necessária outra vida terrestre para alterar semelhante temperamento. Característicos inesperados. Quando aqui chegamos, sentimos que temos toda a sorte de característicos inesperados e dons que só sentíamos obscuramente quando na terra e, daí, vemos que podemos escolher qualquer carreira interessante de trabalho, impelindo-nos para frente ao longo daquela linha particular, ou, se assim o desejardes, desenvolvendo, em completa perfeição, o florescimento daquele pequenino botão que rebentou no passado e que está dentro do caráter de cada um. Isto nos dá o mais formoso sentimento de grandes responsabilidades, independência e poder para empreender qualquer espécie de trabalho ou divertimento a que nos sentimos inclinados. Sabes quantas vezes, na terra, desejei dedicar-me à pintura, mas, faltava-me o dom, vejo agora que o possuía, adquirido no passado, de modo que, agora, se o desejasse, eu poderia tornar-me um célebre artista numa outra vida terrestre. A mim tudo isso desperta um desejo maior do que a meu pai, que não tem o mesmo pendor, e que antes está mais ligado à ciência, conquanto, na vida física, passada, não tivesse oportunidade de desenvolvê-la. Agora ele está grandemente interessado, em companhia de grandes cientistas, e, devido ao seu entusiasmo nessa direção, absorveu rapidamente grande quantidade de conhecimentos, e, agora, em nova existência terrestre, poderia ser um sábio de primeira ordem e fazer conferências primorosas a auditórios terrestres. Ele tem vastos conhecimentos dos reinos animal, vegetal e mineral, porque também aqui a alma de qualquer ser está vivamente representada. Há maravilhosas rochas, cristais de rocha, joias, ouro e prata, somente usados pela sua beleza e não desmoralizados, como meio de corrupção, como acontece na terra. Construções celestes. Algumas pessoas se comprazem em fazer casas dessas coisas encantadoras. Temos maravilhosos edifícios, salas para conferências e assim por diante, que são admiráveis de serem vistos, como essas visões que o evangelista João descreve nas Revelações, com paredes de pedras preciosas, portões de pérolas e ruas de ouro. Esses lugares maravilhosos são muito interessantes para serem visitados, como, na terra, se vai ver belos e notáveis palácios. Naturalmente os daqui são muito mais belos para conferências, reuniões e música do que qualquer edifício por mim visto na terra. Para mim, porém, as belezas naturais das árvores, montanhas, flores e rios, que são todos tão perfeitos, dão mesmo mais encanto e eu sempre gosto de procurar esses lugares gloriosos da natureza, quando me sinto inclinado a ficar pesaroso, como algumas vezes me acontece.
o admirável e agradável efeito da luz através das árvores, ou brilhando sobre as ondas prateadas de gloriosos mares, ou brincando nos rios, como nunca tive a dita de ver na terra, é tudo tão maravilhoso. Os rios são gloriosos, tão perfeitamente puros e incorruptos, que dentro deles, podemos andar, sentar na água e senti-la cobrir-nos e dela sairmos refrescados e revigorados, e, ainda mais, a água, evaporando-se em contato com o brilho solar, não deixa sensação nenhuma desagradável. Tudo isto é tão delicioso que só afaga um desejo, a vossa participação em tudo que desperta o prazer de viver intensamente a vida celeste. 13. Perturbação da morte. Toda transformação ocasiona uma perturbação, uma simples mudança, seja de uma cidade para outra, seja unicamente de residência, não deixa de causar uma desorganização psíquica que só cessa com a adaptação ao novo meio. A personalidade não mudou, nada perdeu, continua a ser a mesma, mas sofreu a sua desagregação do meio em que se achava e lutou para se acostumar e poder agir no meio para onde se transferiu. Naturalmente, nesses trâmites por que passou, a pessoa teve contrariedades e sofreu. Pensemos agora na transição provocada pela morte e façamos uma ideia em relação incomparavelmente superior às insignificantes mudanças, seja de residência, seja de cidade ou de país. Acrescente-se ainda a desagregação do corpo físico e poder-se-á ter uma ideia do que seja a perturbação da morte: primeiro, mudança de meio; segundo, mudança de condições de vida; terceiro, mudança de meio de ação. Entretanto, apesar de todas essas mudanças, a individualidade permanece, como permaneceu a mesma individualidade durante todas as mudanças que fez de casa em casa, de cidade em cidade, de um para outro país. O homem é imperecível nas trocas que faz de residência, nas suas transferências de um país para outro. O espírito, que é a individualidade permanente, é imortal na sua transformação e passamento para o outro mundo, tendo unicamente o trabalho de se adaptar a uma vida nova, muito diferente daquela vivida na Terra e ainda com o acréscimo de não mais possuir um corpo denso, material, que não podia dispensar para agir neste mundo, e lhe servia de instrumento para desempenhar a tarefa que veio realizar, ou exercício do cargo que veio desempenhar. Ora, todos sabem, perfeitamente, como é difícil abandonar hábitos enraizados, e a morte vem suprimir, de uma hora para outra, os hábitos costumeiros, dando lugar à aquisição de outros costumes, visto serem diferentes às condições do meio para o qual somos trasladados. Está claro que tudo é relativo, e o progresso, em todas as coisas, age gradativamente, sem saltos bruscos, de modo que, na outra esfera da vida, teremos um complemento de vida, como meio de transição para um estado melhor, assim como certamente haverá uma esfera de seguimento à fase física do indivíduo, para que ele se adapte à vida superior sem uma transição brusca. É isto que nos dizem os espíritos, cônscios do seu estado, e que já passaram pelos trâmites que se seguem à morte e chegaram à imortalidade. Por isso, o mundo espiritual é provido de meios que fornecem à vida de além-túmulo as condições indispensáveis para a transição. Por exemplo, dizem as entidades do espaço que lá existem hospitais onde são tratados aqueles que passam por longa enfermidade, e os quais, por suas condições de atraso, não percebem o mundo dos espíritos em sua realidade. Aí são curados, e, depois, instruídos sobre a nova situação até que se adaptem ao meio em que se acham. Os espíritos dos que morrem quando crianças, são acolhidos carinhosamente por missionários, que se dedicam a essa tarefa, e são igualmente instruídos até que se lhes desponte a consciência integral. Desapareça deles o traço infantil gravado na consciência pessoal. Assim também sucede com a alimentação. Ausentes muito materializados, que chegam ao mundo espiritual sem compreenderem a transformação por que passaram, e têm ainda sensação de fome e sede, lhes são ministrados alimentos em instalações especiais, até que, adaptados ao meio em que iniciaram a nova vida, compreendam que não têm mais necessidades desses alimentos, que julgavam precisos para sua manutenção. Naturalmente,
Os alimentos assemelham-se muito aos que lhes eram usuais na terra, mas são feitos de matéria peculiar ao mundo dos espíritos e de acordo com o corpo fluídico, ou seja, o organismo perispiritual de cada um. Não podíamos deixar de narrar todas essas particularidades do mundo espiritual, que não deixam de ser lógica, de acordo com a lei da evolução, que não admite bruscas transições e que proporciona, sempre, períodos intermediários para suavizar as mudanças que ocasionam grande abalo, e maior perturbação ainda ocasionariam, se fossem excluídos os meios precisos para essas transições. Isto tudo demonstra que o mundo espiritual não é uma concepção abstrata, uma miragem, um vácuo inconcebível, sem sanção da inteligência, mas, sim, um meio concreto, onde se encontram as condições indispensáveis para as adaptações e o progresso do espírito. Já havíamos recebido essas revelações há muitos anos, contudo, tínhamos-las conservado como lição de caráter puramente familiar, e sujeita, portanto, à observação. É sabido que as revelações da verdade têm caráter coletivo. Se, de fato, a nossa procedesse dessa fonte, outros também recebê-la-iam em todo o mundo. Se isso acontecesse, julgaríamos essas revelações transcendentais realmente dignas de atenção e até de experimentações novas, com outros médiuns, para sua melhor confirmação. Com efeito, em diversas obras inglesas, norte-americanas e francesas, vemos, hoje, a reprodução detalhada dessas mensagens. O plano espiritual desenterra o oculto e concorre para que conheçamos o futuro que nos espera, assim como nos dá a conhecer, desde já, em que consiste a outra vida e quais os meios facultados, nessas regiões, ausentes que nos são caros, para a aquisição de uma felicidade duradoura e de um progresso crescente para a luz e a verdade. E, com estes dados, mal apanhados pela imperfeição dos nossos sentidos, dados fornecidos pelos espíritos que habitam o além e passaram, mais ou menos, por essas peripécias, podemos, hoje, fazer uma ideia mais aproximada das condições desse outro mundo e em que consiste a perturbação da morte e os meios aplicados para suavizá-la. Com a leitura das obras espíritas, especialmente O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, e A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, muito se aprende sobre a perturbação que ocasiona a passagem de uma outra vida. 14. O passamento, ou o desprendimento do espírito, do corpo. Esta obra ressentir-se-ia de uma grande lição se, por ignorância, ou por zelo extremo em pretendermos enunciar ideias novas, não incluíssemos, nestas páginas, o introito da segunda parte de O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, no qual o mestre, com lógica admirável e singular concisão, esclarece o processo que denominamos morte e que o Espiritismo, com justa razão chamou desencarnação. Estas poucas páginas, que deliberamos incluir como parte integrante deste livro, constituem um dos grandes capítulos do Espiritismo, ciência nova, que aborda, com admirável proficiência, a vida, quer na sua forma externa, visível, que afeta os sentidos humanos, quer em sua modelação, para nós subjetiva, interna, em seu não menos emocionantes, que exaltam, não a fé que vê, mas a mais aperfeiçoada, a mais emotiva fé que sente. Sem outras considerações, que só poderiam empanar a luz que ressalta dos ensinamentos convincentes de um dos maiores representantes do Paracleto, prometido por Jesus para nos ensinar todas as coisas, João 14, 26, damos a palavra ao ínclito codificador da doutrina dos espíritos, o grande missionário leonês, perfeita personificação da ressurreição e da vida. A certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Há muita gente que teme, não a morte em si, mas o momento da transição. Sofremos ou não nessa passagem? Por isso se inquietam, e, com razão, é visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos essa. Ricos e pobres, devem todos fazê-la, e por dolorosa que seja a franquia, nem posição nem fortuna poderiam suavizá-la. Vendo-se a calma de alguns moribundos e as convulsões terríveis de outros,
pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Quem poderá, no entanto, esclarecer-nos a tal respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre o espírito e o corpo? Quem nos contará as impressões desse instante supremo, quando a ciência e a religião se calam? E calam-se porque lhes falta o conhecimento das leis que regem as relações entre o espírito e a matéria, parando, uma, nos umbrais da vida espiritual, e, a outra, nos da vida material. O espiritismo é o traço de união entre ambas, e só ele pode dizer-nos como se opera a transição, quer pelas noções mais positivas da natureza da alma, quer pela descrição dos que deixaram este mundo. O conhecimento do laço fluídico que une o espírito ao corpo é a chave desse e de muitos outros fenômenos. A insensibilidade da matéria inerte é um fato, e só a alma experimenta sensações de dor e de prazer. A desagregação repercute na alma que, por tal motivo, recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma e não o corpo quem sofre, pois este não é mais que o instrumento da dor, aquela é o paciente. Após a morte, separado o espírito, o corpo pode ser impunemente mutilado que nada sentirá, enquanto que, aquela, por isolada, nada experimenta da destruição orgânica. O espírito tem sensações próprias cuja fonte não reside na matéria tangível. O perispírito é o envoltório do espírito, e não se separa dele nem antes nem depois da morte, forma, com ele, uma só entidade, e nem mesmo se pode conceber um sem o outro. Durante a vida o fluido perispiritual penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma, do mesmo modo como esta, por seu intermédio, atua sobre o corpo e dirige-lhe os movimentos. A extinção da vida orgânica acarreta a separação do espírito, em consequência do rompimento do laço fluídico que o une ao corpo, mas essa separação não é brusca. O fluido perispiritual, só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo de perispírito ligado às moléculas do corpo. A sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, está na razão direta da soma de pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, e, por conseguinte, também da maior à menor dificuldade que apresenta o rompimento. Portanto, não é preciso dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Estas circunstâncias é que nas cabem examinar. Estabeleçamos, em primeiro lugar, e como princípio, os 4 seguintes casos, que podemos reputar situações extremas, dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. Primeiro, se, no momento em que se extinguisse a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria, absolutamente. Segundo, se, nesse momento, a coesão de ambos elementos estiver no auge de sua força, produzir-se-á uma espécie de ruptura, que reagirá dolorosamente sobre a alma. Terceiro, se a coesão for fraca, a separação tornar-se-á fácil, operando-se sem abalo. Quarto, se, após a cessação completa da vida orgânica, existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, o espírito poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça. Daí resulta que o sofrimento, que acompanha a morte, está subordinado à força adesiva que una o corpo ao perispírito, que tudo quanto puder atenuar essa força e a rapidez do desprendimento, tornará a passagem menos penosa, e, finalmente, que, se o desprendimento operar-se sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital: a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. E um estado semelhante ao da catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca porque há casos em que a alma pode completar conscientemente o desprendimento, como em breve veremos. A perturbação deve, pois,
ser considerada o estado normal no instante da morte, e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. À proporção que se liberta, o espírito encontra-se em situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas, a vista apenas distingue como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara, desperta-se a memória e o conhecimento de si mesma. Bem diverso é, contudo, esse despertar, calmo, para uns, acorda-lhes sensações deliciosas, tétrico, aterrador e ansioso, para outros, é qual horrendo pesadelo. O último alento quase nunca é doloroso, uma vez que, ordinariamente, ocorre em momento de inconsciência, mas o espírito sofre, antes dele, a desagregação da matéria, nos estertores da agonia, e, depois, as angústias da perturbação. Demo-nos pressa em afirmar que esse estado não é geral, porquanto a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre corpo e perispírito. Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penosos e prolongados serão os esforços do espírito para desprender-se. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca, que o desprendimento se opera por si mesmo, como que naturalmente. É como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule, é o caso das mortes calmas e do pacífico despertar no mundo espiritual. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento, é o estado moral da alma. A afinidade entre corpo e o perispírito, é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem, cujas preocupações dizem respeito unicamente à vida e gozos materiais. Ao contrário, nas almas puras que, antecipadamente, se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. E, desde que a lentidão e dificuldade do desprendimento se filia ao grau de pureza e desmaterialização da alma, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Posto isto, quer como teoria, quer como resultado de observações, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma, nos últimos transes. Em se tratando de morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente, para o homem cuja alma se desmaterializou, e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real, isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, o espírito já penetra a vida espiritual, apenas ligado por elo tão frágil, que se rompe com a última pancada do coração. Nesta contingência o espírito pode já ter recuperado a sua lucidez, de modo a tornar-se testemunha consciente da extinção do corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. Para esse, a perturbação é quase nula, ou antes, não passa de ligeiro sono calmo, do qual desperta com indizível impressão de esperança e ventura. No homem materializado e sensual, que mais viveu do corpo que do espírito, para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais, e quando a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se opere gradualmente também, demanda contínuos esforços. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, que, às vezes, procura romper os elos resistentes, e, outras, se agarra ao corpo do qual uma força irresistível o arrebata com violência, molécula por molécula. Quanto menos vê o espírito além da vida corporal, tanto mais se lhe apega, e, assim, sente que ela lhe foge e quer retê-la, em vez de se abandonar ao movimento que o empolga, resiste com todas as forças e pode mesmo prolongar a luta por dias, semanas e meses inteiros. Certo, nesse momento o espírito não possui toda a lucidez, visto como a perturbação de muitos se antecipou à morte, mas nem por isso, sofre menos, e o vácuo em que se acha, e a incerteza do que lhe sucederá, agravam-lhe as angústias. Dá-se, por fim, a morte, e nem por isso está tudo terminado. A perturbação continua, ele sente que vive, mas não define-se material ou espiritualmente, e luta ainda, até que as últimas ligações do perispírito se tenham de todo rompido.
A morte pós-termo à moléstia efetiva, porém, não lhe sustou as consequências, e, enquanto existirem pontos de contato do perispírito com o corpo, o espírito se ressentirá e sofrerá com as suas impressões. Quão diversa é a situação do espírito desmaterializado, mesmo nas enfermidades mais cruéis. Sendo frágeis os laços fluídicos que o prendem ao corpo, desfazem-se suavemente, depois, a confiança do futuro entrevisto em pensamento ou na realidade, como sucede algumas vezes, falam encarar a morte qual redenção, e, as suas consequências, como prova, advindo-lhe daí uma calma resignada, que lhe ameniza o sofrimento. Após a morte, rotos os laços, nenhuma só reação dolorosa existe que o afete. O despertar é lépido, desembaraçado, por sensações únicas, o alívio, a alegria. Na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação inicial pode iniciar previamente a separação do perispírito, ao passo que a vida orgânica em plena exuberância de força é, subitamente, aniquilada. Nestas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. O espírito, colhido de improviso, fica como que aturdido, e sente, e pensa, e acredita-se vivo, prolongando-se esta ilusão até que compreenda o seu estado. Este estado intermediário entre a vida corporal e espiritual é dos mais interessantes, porque apresenta o espetáculo singular de um espírito que julga material o seu corpo fluídico, experimentando, ao mesmo tempo, todas as sensações da vida orgânica. Além disso, dentro desse caso, há uma série infinita de modalidades, que variam segundo os conhecimentos e progressos morais do espírito. Para aqueles que se purificam em alto grau, a situação pouco dura, porque já possuem, em si, como que um desprendimento antecipado, cujo termo a morte mais súbita não faz senão apressar. Outros há, para os quais a situação se prolonga por anos inteiros. É situação, aliás, muito frequente, até nos casos de morte comum, que, nada tendo de penosa para espíritos adiantados, torna-se horrível para os atrasados. No suicida, principalmente, excede toda a expectativa. Preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir, no espírito, todas as sensações daquele, com sofrimentos cruciantes. O estado de espírito, por ocasião da morte, pode ser assim resumido: tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza deste desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia, e cujo despertar é suavíssimo. Para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões, abdicando das vantagens imediatas em prol do futuro, visto como, para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo-a à vida terrena, não basta crer, mas compreender. Devemos considerar essa vida sob um ponto de vista que satisfaça, ao mesmo tempo, a razão, a lógica, o bom senso e o conceito em que temos a grandeza, a bondade, e a justiça de Deus. Considerado deste ponto de vista, o Espiritismo, pela fé inabalável que insinua, é, de quantas doutrinas filosóficas conhecemos, a que exerce mais poderosa influência. O espírita sério não se limita a crer, porque compreende, e compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente a seus olhos, uma realidade que ele toca e vê, por assim dizer, a cada passo, de modo que a dúvida não pode empolgá-lo, ou ter guarida em sua alma. A vida corporal, tão limitada, amesquinha-se diante da vida espiritual, da verdadeira vida. Que lhe importam os incidentes da jornada se ele compreende a causa e utilidade das vicissitudes humanas, quando suportadas com resignação. A alma eleva-se-lhe nas relações com o mundo invisível, os laços fluídicos, que o ligam à matéria, enfraquecem-se, operando-se, por antecipação, um desprendimento parcial que facilita a passagem em outra vida. A perturbação consequente à transição pouco perdura, porque,
uma vez franqueada o passado, logo se reconhece no seu novo estado, nada estranhando, antes compreendendo a situação em que se encontra. Com certeza, não é só o Espiritismo que nos assegura tão auspicioso resultado, nem eles têm a pretensão de ser um meio exclusivo, a garantia única de salvação para as almas. Força é confessar, porém, que, pelos conhecimentos que fornece, pelos sentimentos que inspira, como pelas disposições em que coloca o espírito, fazendo-lhe compreender a necessidade de melhorar-se, facilita enormemente a salvação. Ele dá algo mais, e a cada um, os meios de facilitar o desprendimento de outros espíritos ao deixarem o invólucro material, abreviando-lhes a perturbação pela evocação e pela prece. Pela prece sincera, que é magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispiritual, pela evocação criteriosa, sábia, prudente, com palavras de benevolência e conforto, combate-se o entorpecimento do espírito, ajudando-o a reconhecer-se mais cedo, e, se é sofredor, insinua-se-lhe o arrependimento, único meio de abreviar os seus sofrimentos. 15. A sobrevivência individual. A Terra é mundo de expiações e provas, é uma escola onde o espírito se interna, com um corpo de carne, para estudar e progredir, para adquirir ciência e virtude, asas fortes que o conduzem à espiritualidade, à verdadeira felicidade. A morte não é, portanto, o aniquilamento, a extinção da vida, mas a desagregação do corpo carnal, para que o espírito volte ao outro mundo, donde veio ao se encarnar. Não há morte, no sentido que deram a esta palavra. A vida, que se manifesta em todos os seres, em todas as coisas, não poderia ser, como de fato não é, sobrepujada pela morte. Mesmo nessa eterna sucessão de destruição orgânica e criação orgânica, a que Claude Bernard denominou conflito vital, a vida não se deixa vencer, e, até os remanescentes da luta, que parecem destroços vencidos pela morte, apresentam todos os caracteres da vida em sua transformação evolutiva. Não há morte para a matéria, há transformação, não há morte para o espírito, há também transformação, mas, este guarda a sua prerrogativa unitária, mantém a unidade da vida, transfigurando-se e despojando-se dos elementos de que não mais necessita no novo estado de vida ao qual passou. O Espiritismo, magnificamente codificado por Allan Kardec, nos veio abrir os vastos horizontes da vida, demonstrando-nos, com verdadeira precisão, a imortalidade. Os fatos verificados em todos os países, e observados por homens de todas as classes sociais, comparados com os fenômenos ocorridos em tempos idos e relatados na história de todos os povos, provam, perfeitamente, que o homem não termina no túmulo e que, se este, como disse Victor Hugo, é o crepúsculo de uma vida, é também a aurora de outra. As demonstrações psicofísicas da sobrevivência, como se tem observado, aparecem, hoje, sob todos os aspectos, para que fique claramente elucidado não ser a alma uma coisa vaga, abstrata, mas sim um ser concreto, que possui um organismo físico perfeitamente delimitado, portador de todas as aquisições intelectuais e morais, e dotado dos atributos necessários às demonstrações da ciência e da moral, principais insígnias da civilização e do progresso. De fato, se tudo tem uma causa a produzir um efeito, qual será a causa produtora desses fenômenos supranormais, cuja força indomável chegou a criar uma ciência, a metapsíquica, alargando o campo da biologia, da física, da história natural e até da patologia? Podem, porventura, as forças cegas da natureza produzir fenômenos inteligentes a ponto de criarem ciências e artes, e fazerem, como está acontecendo, verdadeira revolução na religião e na moral? Pode simplesmente a matéria engendrar a inteligência? A ignorância e o caos podem criar a sabedoria e a harmonia? Os aspectos múltiplos das manifestações espíritas, estendendo cada vez mais a variedade dessas provas e multiplicando-as todos os dias, não podem deixar de obedecer a um plano inteligente, que dirige essas manifestações, a seu turno produzidas por espíritos, que demonstram sua identidade e dizem agir de acordo com ordens superiores que lhes são ministradas.
Nem se pode conceber por outra forma os fenômenos de transporte, levitação, materialização, voz direta, fotografia, demonstrações físicas objetivas, oriundas de entidades psíquicas que dizem ter vivido na Terra com um corpo carnal, revelando-se como parentes, amigos, conhecidos dos assistentes e apresentando-lhes a sua ficha de identidade. Que outras provas poderemos exigir da sobrevivência, da continuação da vida dos seres que nos são caros, se não essa?